todos a abrirem as vossas Bíblias, lá em 2 Reis, capítulo 4. Deus vai falar conosco, 2 Reis, o capítulo é o 4, o versículo é o 1. Eu confesso que essa tradução que eu tenho, ela deu um título aqui, Eliseu aumenta o azeite da oliva. E eu tenho várias Bíblias, e essa daqui é da Central Gospel. Contudo, eu não concordo com esse título. Porque não foi Eliseu que aumentou o azeite da viúva. Foi Deus e ela. Eliseu foi apenas um instrumento de instruir o que aquela mulher deveria fazer. Mas quem aumentou o azeite daquela viúva foi Deus e ela, pela sua fé. Diga glória a Deus. Em outras traduções, talvez seja a tua, vai estar escrito assim: o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Eu prefiro esse título. Não Eliseu aumenta o azeite da viúva. Deus vai aumentar o teu azeite. Deus vai prover mediante a tua fé. Vamos ler o texto então. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, guarda essa palavra, e tu sabes, que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor, aquele que tinha direito de receber, para levar-me os meus filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que tem eu contigo? O profeta pergunta para ela: que tem eu de fazer? Declara-me que é que tens em tua casa. Tua serva não tem nada. Guarda essa palavra. Nada. Tua serva não tem nada. Senão, exceto, o quê? Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Veja bem, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu. Grava essa palavra. Partiu. Pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traga-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração comigo e repita essa oração em nome de Jesus. Senhor, eu creio que a tua palavra é a mesma ontem e hoje e eternamente. Porque a tua palavra é o próprio Deus, é o Senhor. E ela é poderosa para se renovar sobre a minha vida. E tomo posse dela nesta noite. Entrego a minha mente, a minha alma, meu corpo e o meu espírito nas tuas mãos, para me instruir segundo a tua direção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora coloca a tua Bíblia no teu colo ou do lado e dá um aplauso agora com força para você glorificar a Deus. E também para você despertar.
Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que estar acordados para receber a sua instrução. Nesse texto, a Bíblia não fala qual era a cidade que aquela viúva se encontrava. Fala apenas que era casada com os filhos, um dos filhos do profeta. Então há estudiosos que acreditam que ela poderia residir em, aqui eu vou falar para vocês as 3 cidades, Jericó, Betel e Gilgal. As 3 cidades que ela poderia residir, que havia escolas de profetas. A probabilidade não que isso seja, de fato, o local que ela morava. Contudo, também, nos próximos versículos, vai falar já de outra viúva. Só que essa outra viúva, que foi ter também com o profeta, chamava Sunamita. E ela já era de Sunem. Mas o profeta vai à casa dela. Aqui o profeta não vai na casa dessa mulher. E você pode dizer assim, por que então, pastora Aline, que o profeta não vai até a casa dessa mulher que era casada com um dos filhos do profeta? Porque Deus queria ensinar algo para essa mulher, como Ele quer ensinar algo para todos nós essa noite. O poder da porta fechada. O poder de seguir a direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus vai entrar na casa, e algumas vezes Ele vai te ensinar a guerrear dentro da tua casa. Diga glória a Deus. Está escrito que quando essa mulher chega até o profeta, ela se apresenta como a viúva de um homem que temia Deus e que ele conhecia. Então ela fala assim, tu sabes que ele era teu servo e que ele temia Deus. Ela estava dizendo assim, profeta, eu não sou qualquer uma. Eu sou aquela que era casada com um homem que era servo de Deus. Diga glória a Deus. Ela foi muito sábia em dizer isso. Porque quando nós nos apresentamos diante do Senhor, e aqui o profeta está simbolizando o próprio Deus que dá instrução para ela, nós devemos sim nos apresentar como filhos, filhas e filhos do Deus vivo. Diga aleluia. Quando você fala, quando você glorifica, você não somente está recebendo a palavra, você também está decretando ela sobre a tua vida. E essa mulher, ela declara para o profeta qual é a situação dela. Mas o profeta diz assim, o que eu tenho com essa situação? Em seguida, ele não para. Ele fala, o que você tem na tua casa? E a mulher diz assim, não tenho nada, senão uma botija de azeite. Sabe por que aquela mulher diz não tem nada? Porque aquela botija de azeite para ela não era nada. Porém era aquela botija de azeite que ia mudar a história dela. Talvez você tenha olhado para a tua vida hoje e dito, Deus, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho como fazer alguma coisa diante desse quadro que eu estou enfrentando. E Deus está falando com todos nós que nós estamos errados. Pois nós temos sim. E sabe o que eu e você temos? O Espírito Santo de Deus. E Ele pode mudar todas as coisas na nossa vida. Aquela mulher declara, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Mal ela sabia que era por meio daquela botija que ela iria prosperar naquilo que para ela era um caos, uma miséria, uma falta da graça. Ela iria prosperar através de uma botija de azeite. E o profeta continua dizendo, então você vai, porque se você tem uma botija de azeite, eu preciso que você tenha mais botijas. E você vai arrumar emprestado, você vai pegar com seus vizinhos.
Mas tem uma coisa: pegue muitas, não pegue poucas. Quando Deus vai realizar um milagre na nossa vida, vocês sabem, nós sempre estamos aqui ensinando, dizendo, até sendo de uma certa forma redundantes, ao dizer que a fé sem obras é morta e que você precisa prosperar para ajudar outros. Diga aleluia. Porque Deus nunca vai nos tornar prósperos para sermos egoístas. Ele sempre irá nos proporcionar algo a mais para que nós possamos fazer pelo próximo, fazer pelo outro. E enquanto você faz pelo outro, Deus faz por você. Esse é um dos princípios da bênção, da multiplicação. Jesus não poderia ter dito para pães e peixes aparecerem naquele local, naquela praia? Poderia. Mas Jesus faz o quê? Jesus manda ir buscar. Então Jesus fala para aquela mulher, através do profeta Eliseu: vai e arruma mais vasilhas. O que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Então você precisa ter mais vasilhas. A segunda direção que Deus dá para aquela viúva é que ela não podia estar em lugar público. Ela não podia realizar ali aquela direção junto com outros, a não ser com a sua casa. Quem precisa saber do que está acontecendo na tua casa é o profeta que vai te dar a direção e são os teus. Preste atenção nisso. Quem precisa saber o que está acontecendo na tua casa é o profeta, aquele que vai ser usado por Deus para te dar a direção, e os teus. Se ela fizesse aquilo na frente de outras pessoas, a incredulidade deles poderia atrapalhar o milagre. Porque está escrito que quando a mulher pegou aquela botija de azeite, qual que era a botija que ela já tinha? Você já tem a fé. Você já tem o Espírito Santo de Deus. O que está faltando é você exercer, é nós exercermos aquilo que Deus tem mandado. Se aquela mulher tivesse falado para os vizinhos assim: olha, eu preciso de vasilhas, porque o profeta Eliseu, aquele que o meu marido servia, ele é homem de Deus. E ele disse que eu precisava juntar vasilhas. E eu vim aqui na tua casa, me ajuda, ô Maria. Me arruma as 3 vasilhas aí, porque eu vou fazer hoje algo milagroso. Deus vai fazer na minha vida. A Maria poderia dizer assim: eu posso ir lá? Pode, Maria, vamos para você contemplar? Aí ela ia lá: Joana, eu preciso de mais umas 5 vasilhas, me arruma? Arrumo sim, para quê? Viúva, porque vai acontecer um milagre lá na minha casa. Ah, então eu posso ir? Eu também estou precisando. Pode, vamos lá. E aí tem lá a mesa, os 2 filhos da viúva que iam ser entregues no lugar da dívida para ser escravos. E ela com seus 2 filhos, a direção do profeta pela metade, porque ele havia dito que não era para se reunir com mais ninguém. E ela começa: mas não está saindo, mas não sai o azeite. Por que não sai o azeite? Porque os olhos daqueles que não deveriam estar participando estavam lá olhando. Algo que você precisa ter guardado no teu coração, na tábua do teu coração, para você não pecar contra a direção de Deus. Nem todo olho, nem toda boca, nem todo coração humano pode estar com você no momento do milagre. Você pode abençoar depois. Depois da multiplicação, você pode pegar até uma vasilha lá e falar assim: ô Maria, eu estou te dando uma vasilha cheia de azeite, porque Deus fez um milagre na minha vida. E eu sou grata por você ter me emprestado as 3 vasilhas. Ô Joana, ó, tá
aqui, eu quero te dar uma botija de azeite também, sabe por quê? Porque você me abençoou me emprestando as tuas. Mas na hora do milagre, é você e a tua casa. Diga glória a Deus. E muitas vezes nós nos questionamos: Deus, por quê? O Senhor falou que ia fazer. O Senhor disse que ia acontecer na minha vida, que esse ano, talvez Deus falou algo que ia acontecer esse ano para você, e não aconteceu, e aí Deus te pergunta: você cumpriu toda a direção que eu te dei? Você guardou a palavra que eu mandei você guardar? Porque quando o profeta manda aquela viúva fechar a porta, ele está dizendo assim: guarda e faz. Muitas vezes nós passamos por coisas que transferimos a responsabilidade dos nossos atos para Deus. Ô Senhor, o Senhor falou e não aconteceu. Não aconteceu porque nós talvez duvidamos, não fizemos, não cremos. Contudo, eu creio que em nome de Jesus você não está aqui nesta noite para apenas receber a instrução, mas você está aqui para receber, praticar e o milagre acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos, também marque aí todos os teus vizinhos, todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha só, aqui tinha os vasos vazios, aqui tinha a botija com o óleo, e ela começa a encher. Quando enche, ele fala: separa. Separa. Aí ela vai, pega o outro e vai enchendo, só que aqui não acaba. E ela separa. Tem como ficar vaso vazio com vaso cheio? Tem como andar você que é cheio do Espírito Santo com quem não é cheio? Porque quem está cheio de azeite tem que estar do lado de quem está cheio de azeite. Quem está cheio de glória tem que estar ao lado de quem está cheio de glória. Diga glória a Deus. Eu estava aqui na hora do louvor e louvo a Deus por essa equipe que trouxeram todos os louvores que nós precisávamos louvar hoje. Todos os louvores que o Espírito Santo queria que nós adorássemos a Deus, nós adoramos hoje. Na direção dEle. E enquanto nós louvávamos, o Senhor me deu uma visão. Eu vi a igreja na frente, de frente do altar de pé. Só que nós não estávamos de mãos levantadas ou abaixadas ou no coração. Vocês estavam de mãos dadas, em filas. E Deus me disse, e eu não entendi, porque foi bem no começo do louvor. E Deus me mostrava, eu com as mãos ungidas, passando nas mãos de vocês e orando. A única coisa que Deus me falou: eu vou multiplicar na vida deles, porque eles estarão todos em uma só fé. E agora aqui, ministrando, o Espírito Santo foi me dando a revelação. Porque Deus revela. E eu louvo a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é fiel. Então quando o profeta diz assim: separa, ele está dizendo: não deixe as vasilhas que estão cheias do lado das que não estão. Separa. E esse separar tem um mistério. É uma classe diferenciada.
Vazia fica para um lado e cheia fica para o outro. Quantas pessoas vão ser salvas? Vão para o mesmo lugar que eu e você, só que não terão galardões, não terão recompensas, porque não pagaram o preço da renúncia. Preferiram viver aqui na terra mais na carne do que no espírito. Mas se você escolheu servir a Deus em espírito e em verdade, você deve buscar ser cheio todos os dias. Diga glória a Deus. Aleluia. Entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Termina o versículo 4. O 5 inicia: partiu, ou foi. Aqui nessa tradução diz também partiu. Ela foi, ela acreditou, ela obedeceu, ela não ficou no mesmo lugar. Ela partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, os vasos, e ela os enchia. O profeta não foi. Eu admiro pessoas que quando vai orar por outra dizem assim: eu vou buscar de Deus se eu devo orar por você. Aí você fala: o que, pastora? Porque às vezes Deus não quer que nós oremos por aquela pessoa naquela hora. Deus quer que nós ensinemos a elas, qual é o caminho, a porta para elas chegarem à presença de Deus. Diga glória a Deus. Nem sempre Deus vai dar o pão. Nem sempre Ele vai dar o peixe. Talvez Ele vai te dar a farinha e o azeite para você fazer o pão, ou a vara para você pescar o peixe, ou a rede para você pegar o peixe. Porque na medida daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, a cobrança será diferente. A forma de Deus trabalhar será diferente. Aquilo que veio para te destruir, aquilo que veio para matar os teus filhos, para acabar com a tua casa, vai te tornar mais forte ainda na presença do Senhor. Você vai ter experiências com Deus. Imagine essa mulher com a porta fechada, os filhos já tinham pego os vasos, já estavam dentro da casa, e aquela mulher com a porta fechada, e o Espírito Santo dizendo: filha, eu estou com você, filha, o profeta não precisa estar aqui, porque o meu Espírito está aqui nesse óleo. E aquela mulher vai enchendo cada uma daquelas botijas, o coração dela vai fervendo, e ela fala: eu não estou sozinha. Eu sou viúva, eu sou solteira, eu sou aqui, ó, mas eu não estou sozinha. Era isso que Deus queria mostrar para aquela mulher viúva, que ela não precisava talvez ali naquela hora de um homem dentro da casa dela. Talvez você tenha falado: eu sou solteira, eu sou viúva, eu infelizmente quando vim para Cristo já estava divorciada. E você fica se culpando, você fica dizendo: os meus filhos precisam. Eu não estou falando para você que você tem que separar, eu estou falando de mulheres que já não estão do lado de um homem. E você fica: Deus, porque se eu tivesse essa pessoa aqui, Senhor, se o meu marido não tivesse morrido. De repente o marido de alguma viúva não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente, e você se vê sozinha na tua casa. Você se vê sozinha orando pelos teus filhos. Deixa Deus falar com você essa noite em nome de Jesus. E Ele está falando com você essa noite.
O profeta não podia ir na casa daquela mulher, porque o maior milagre não era o enchimento daquelas vasilhas e pagar a dívida. O maior milagre era aquela mulher saber que Deus poderia usá-la. Decanta Ramaná Xerecalamai. Se você não sabe como era a realidade de uma viúva naquela época, eu vou tentar descrever. Ela não era nada diante da sociedade. Nem tanto que eles iam tomar os seus filhos e levar, e ela não ia poder fazer nada. O profeta não foi porque tinha um propósito maior. Aquela mulher, conforme aquelas vasilhas foram sendo cheias, eu creio que aquela mulher foi olhando e dizendo: Deus, tu és fiel. Deus, o Senhor não me desamparou. Deus, o Senhor está cuidando dos meus filhos. Deus, o Senhor está aqui, ó, me dando direção. Então ela volta até o profeta e faz ele saber, dizendo: aconteceu, profeta Eliseu. Aconteceu. Multiplicou. Encheu tudo. Nem tanto que tinha até para encher mais. Entretanto, não tinha mais vasilha. E aí o profeta dá a segunda direção para ela. Ele fala: agora, você pega todo aquele azeite e vira uma empresária. Decalaxa, decalamaço, derecalamanai. Deus vai levantar empresárias. Deus vai levantar mulheres guerreiras. Mulheres que não se intimidam diante da escassez. Mulheres que se tornam empreendedoras na crise. É na crise que Deus vai te prosperar. É na tua dificuldade que Deus vai multiplicar o que você tem. E essa palavra não é apenas para mulheres, é para homens também que estão se sentindo fracassados, incapazes, que precisa do profeta, porque o profeta é mais na vida ali, ó. Deus é mais na vida do profeta. Deixa eu te dizer, eu sou profeta aqui nessa noite, e eu digo: Deus vai honrar você, porque Ele é fiel. Você não precisa de mim, você precisa do Deus que eu sirvo, e Ele está com você. Então aquela mulher chega para o profeta toda feliz, dizendo para ele: Eliseu, aconteceu, eu vi, os meus filhos viram, a gente viu. E o profeta fala: agora, minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai tornar empreendedora, e você vai vender esses azeites, e do que sobrar, você vai viver dele, você vai quitar a tua dívida, Deus vai honrar você. E ela foi, vendeu, quitou a dívida e viveu com o restante. Porque Deus não chama até o deserto para nos matar lá. Ele não nos leva até o deserto para nos destruir. É no deserto que Ele nos torna homens e mulheres melhores, mais fortes, preparados para o milagre. Você não é vítima. Você não é órfão. Você não é viúvo, você não é viúva. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do poder de Deus na tua vida. Então hoje você vai entrar na tua casa, você vai fechar a tua porta, e você vai ungir as tuas mãos, e você vai declarar que lá tem prosperidade, lá tem multiplicação, lá tem provisão, lá tem o milagre, lá tem o Espírito Santo de Deus operando ao teu favor. Alamai, derecalá. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Eu creio que o coração daquela mulher, e eu estou arrepiada inteirinha, eu creio que o coração daquela mulher estava tão almejante por aquela novidade, porque ela estava vivendo algo novo. Uma vida inteira ela dependeu do marido, e o marido foi tão inconsequente. Entretanto, eu não posso dizer, porque vai que ele morreu com um problema de saúde muito grave e usou todo o dinheiro, não sei.
Não vamos julgar o coitado que a gente não sabe, não vamos pecar então. Então eu retiro essa palavra da inconsequência dele. Eu só sei que ele deixou dívidas para ela. E não foram poucas. Foram dívidas que mudaria o futuro dos seus filhos. Que destruiria o futuro dos seus filhos. Mas ela soube a quem recorrer. Saiba a quem recorrer. E Deus te honrará. Você veio a esse culto hoje não foi por um acaso. Aqueles que assistirão este culto não assistirão por um acaso. Nós vamos lançá-lo. Nós estamos gravando e vamos lançá-lo no YouTube. Compartilhe essa mensagem de fé com alguém da tua casa, da tua família. Porque você não está diante dessa ministração por um acaso. Deus vai fazer milagres. Diga, eu creio. Fique de pé agora em nome de Jesus. Fique de pé agora em nome de Jesus. Coloque a mão mais uma vez no teu coração. E repita comigo essa oração. Jesus, o teu sacrifício foi suficiente para me salvar e para me dar tudo o que eu preciso e que precisarei para viver o teu propósito aqui na terra. Hoje eu estou como essa viúva, desamparada, mas o Senhor é o meu Deus e portanto eu não estou desamparado, dado que eu tenho a botija, eu tenho o teu Espírito, e essa botija sou eu, e o azeite é o teu Espírito, e ele está dentro de mim, e eu vou me derramar sobre todos os vasos, sobre todos aqueles que o Senhor também quer se derramar. Então, meu Deus, alcança minha casa hoje, com poder e autoridade, e muda a minha história, muda a história da minha família. Eu verei a glória do Senhor, a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que tenho o poder de fazer sinais e maravilhas, e que o valor que eu preciso, seja um bem material, ou uma ação no reino espiritual, na minha mente, no meu coração, na minha alma, ou seja, nas minhas emoções, eu verei a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.